Você conhece o seu rosto. Vê ele todas as manhãs no espelho, conhece cada traço, cada linha. Você conhece o rosto dos seus pais, de presidentes, de criminosos famosos. A humanidade documentou quase tudo. Existem, no entanto, dois rostos que ninguém vivo jamais viu de verdade. Dois rostos que definem os extremos da nossa existência. A luz absoluta e a escuridão absoluta. O Criador e o Destruidor. Os rostos de Deus e do diabo. Nós nos acostumamos com as caricaturas. Um ancião de barba branca sentado numa nuvem e uma criatura vermelha com chifres e um tridente. Mas isso é uma mentira. São contos de fadas que a cultura usou para acalmar nossa mente por milhares de anos. A verdadeira aparência dessas entidades está escondida sob camadas de mito, medo e arte. Mas e se pudéssemos arrancar essa máscara? E se a resposta já estivesse na nossa história, só que quebrada em bilhões de pedaços que um cérebro humano jamais conseguiria juntar? O próximo passo cruza uma linha perigosa. Em vez de adivinhar ou citar textos sagrados, usamos uma ferramenta que não tem fé, não tem medo e não tem alma. Nós vamos usar matemática pura. Para esta investigação, mobilizamos a capacidade de processamento do Sistema de Inteligência Artificial Avançada, Axioma. Usamos um complexo analítico projetado para imitar os processos do cérebro humano, mas acelerado milhões de vezes. A tarefa que demos a ele soa simples, mas causa calafrios em qualquer teólogo. Calcular o verdadeiro código visual de Deus e do diabo. Era a busca pela imagem primordial. A escala dessa busca é difícil de compreender sem olhar para os dados. A humanidade desenha seus deuses desde o momento em que aprendeu a segurar um pedaço de carvão. 70 mil anos atrás, nas cavernas da África do Sul, nossos ancestrais já rabiscavam símbolos para o desconhecido. Desde então, a arte se tornou a linguagem da religião. Nós criamos um oceano de imagens. A primeira coisa que fizemos foi despejar esse oceano na memória do sistema. O processo foi brutal. Era muito mais complexo do que um simples download. Nós alimentamos o sistema com os arquivos digitalizados do Louvre, do Hermitage, dos museus do Vaticano. Inserimos terabytes de dados de pinturas rupestres das cavernas de Chauvet e Altamira. Digitalizamos afrescos de templos destruídos na Mesopotâmia, relevos de complexos hindus, mandalas budistas, ícones ortodoxos do século XII e telas abstratas de artistas do século XX. O sistema devorou tudo. Para ele, não há diferença entre a Santíssima Trindade de Andrei Rublev e um ídolo rústico da Ilha de Páscoa. Tudo são apenas matrizes de dados, conjuntos de pixels, vetores e formas geométricas. Queríamos mais do que uma coleção. Estávamos procurando um sinal que se repete. Aquilo que Carl Jung chamou de arquétipo, mas em um nível físico, visual. A ideia era simples. Se essas forças alguma vez tiveram contato com a humanidade, ou se suas imagens estão gravadas em nosso código genético, então em todas as representações criadas ao longo de 50 séculos, deve haver traços comuns e imutáveis. Padrões ocultos que não dependem da cultura, do tempo ou do lugar. A imagem primordial. Após 48 horas de trabalho ininterrupto, o processamento inicial terminou. E foi nesse momento que o sistema fez algo imprevisto. Ele não apenas organizou as imagens, ele construiu um mapa multidimensional da história visual da humanidade. Ao abrir o que o sistema chamou de arquivo do Criador, entraram imagens de Zeus, Odin, Javé, Brahma, Jesus, Quetzalcoatl e milhares de outras entidades supremas. À primeira vista, são completamente diferentes. Um segura um raio, outro um livro, o terceiro é uma serpente com plumas. Os números, porém, mostravam outra coisa. Revelaram uma correlação instantânea. 83% de todas as imagens de uma divindade superior, independentemente da religião, têm uma orientação vertical rígida e obedecem ao princípio da pirâmide ascendente. Os olhos dessas divindades, em 90% dos casos, estão posicionados um pouco acima da linha do horizonte do espectador. Um truque psicológico para nos fazer sentir pequenos? Ou uma memória de que eles sempre nos olharam de cima para baixo? O próximo passo foi limpar a sujeira. Demos uma ordem simples. Remova tudo o que for um acessório cultural.
Remova as togas romanas. Remova as armaduras bizantinas. Remova as barbas, se elas forem apenas moda da época. Deixe apenas a anatomia. Deixe apenas o rosto. Quando o sistema descartou todo o ruído, descobriu-se que a humanidade, por 5.000 anos, não pintou milhares de deuses diferentes, mas variações de apenas alguns rostos básicos. Mas o que unia todos eles? Qual era o segredo da face da luz? O que encontramos foi, na verdade, um código biológico. O primeiro detalhe que saltou aos olhos foi uma simetria absoluta, quase desumana. Seu rosto no espelho não é simétrico. Um olho é um pouco mais alto. Um lado da boca se curva de forma diferente. Isso é normal. É a marca da biologia. A simetria perfeita na natureza é rara e muitas vezes é um sinal de doença. Mas os rostos dos deuses em ícones e estátuas possuem o que o sistema chamou de coeficiente de perfeição especular. A metade direita do rosto de Jesus nos mosaicos bizantinos é matematicamente idêntica à esquerda, com uma margem de erro inferior a 0,01%. Normalmente, um rosto artificialmente simétrico nos causa medo, um fenômeno conhecido como o Vale da Estranheza. Mas com os rostos sagrados, esse efeito é desativado. As proporções são ajustadas para bloquear os centros de medo na amígdala cerebral e estimular diretamente as áreas responsáveis pela confiança e submissão. Mais do que retratos, essas imagens funcionam como chaves visuais que destravam partes do nosso cérebro. Havia, no entanto, algo mais escondido nos dados. Os olhos das entidades divinas são, em média, 15% maiores do que os de um humano normal em relação ao tamanho do crânio. Na biologia, isso se chama neotenia, a retenção de características infantis na idade adulta. Olhos grandes, testa alta, queixo pequeno. São os traços de um bebê. A evolução nos programou para cuidar de criaturas com essas proporções, para não atacá-las. Os deuses nos olham com os olhos de uma criança, mas com a sabedoria de um ancião. Essa combinação é uma droga poderosa para a nossa psique. Nós instintivamente queremos protegê-los e, ao mesmo tempo, permitir que nos guiem. Nós pensamos em Deus como um pai, mas o código visual nos diz que ele é nosso filho, exigindo amor absoluto. Se a face da luz é uma harmonia matemática, projetada para inspirar confiança, o que a escuridão nos revelará? Se o rosto de Deus é uma equação de paz, o rosto do diabo é uma equação de quê? O que o sistema encontrou no arquivo Antípoda é radicalmente diferente dos monstros com chifres que conhecemos. O verdadeiro rosto do mal ignora a feiura comum. Ele é, na verdade, incorreto. Ele quebra as leis da nossa percepção. Se as imagens de Deus tendem à ordem e à simetria, as imagens do mal são o caos, mas um caos controlado. Para investigar a escuridão, foi necessário abrir o arquivo Antípoda. Nele foram despejados o demônio Pazuzu da Suméria, os Onis japoneses, Satanás, Hades, os diabretes medievais e até os esquiços de pesadelos modernos. O primeiro passo, novamente, foi um desmonte, uma demolição das decorações. Assim como no caso anterior, o sistema removeu o ruído cultural. Os chifres foram os primeiros a desaparecer. Eles são uma herança de cultos pagãos à fertilidade, do deus Pan, que foi demonizado pelo cristianismo. Depois foram removidas as patas de bode, as asas de morcego e as caudas. Tudo isso é apenas a fantasia que vestimos sobre o nosso medo para torná-lo mais fácil de entender. Quando essa casca foi arrancada, restou apenas o rosto. E esse rosto se revelou muito mais assustador do que qualquer gárgula de catedral. O parâmetro mais importante surgiu imediatamente, a geometria da agressão. Enquanto a face da luz é construída sobre círculos, ovais e espirais suaves, a face da escuridão é composta por ângulos agudos, triângulos. Por toda parte, triângulos apontando para baixo. A análise da estrutura craniana em milhares de imagens de demônios mostrou que o queixo, as maçãs do rosto e o nariz formam uma rede triangular rígida. Na natureza, um ângulo agudo significa ameaça. É a presa de um animal, a garra, o espinho. Nosso cérebro de primata
reage a formas pontiagudas com uma descarga de cortisol e adrenalina. Vemos sobrancelhas em forma de V e ficamos tensos. Mas a análise foi mais fundo. Ela descobriu que nas imagens mais aterrorizantes, esses ângulos estão disfarçados. O verdadeiro rosto do mal não mostra as presas. É uma máscara que tenta parecer humana, mas falha miseravelmente. Além disso, surgiu o efeito do Vale da Estranheza. Um robô ou boneco que é muito parecido com um humano, mas com pequenas falhas, causa um pavor e uma repulsa profundos. A face do diabo está no fundo desse vale. Analisando as proporções, o sistema encontrou um padrão que chamou de falha anatômica. Em milhões de pinturas, os olhos dos demônios são um pouco mais afastados do que o normal. A boca é um pouco mais larga do que a articulação da mandíbula permitiria. As maçãs do rosto são um pouco mais altas. São desvios microscópicos, quase imperceptíveis isoladamente. Mas juntos, eles criam a sensação de que você não está olhando para uma pessoa, mas para algo que vestiu pele humana como um traje mal costurado. Uma atenção especial foi dada ao sorriso. Você já notou que os santos raramente sorriem abertamente, enquanto os demônios frequentemente mostram os dentes? A análise biomecânica desse sorriso revelou que, longe de ser alegria, é apenas a contração do músculo da bochecha, enquanto o músculo ao redor dos olhos permanece completamente relaxado. Em psicologia, isso é um sinal de psicopatia, de mentira. Os olhos permanecem frios, mortos, enquanto a boca se estica para exibir os dentes. Para o mundo animal, exibir os dentes é sempre um prelúdio para o ataque. O diabo sorri para nós, mas nosso cérebro antigo lê a mensagem: eu vou te devorar. O verdadeiro choque estava nos olhos. No algoritmo da luz, vimos olhos grandes e serenos. Aqui o sistema encontrou um paradoxo. Os olhos demoníacos têm uma natureza dupla. Por um lado, o chamado olhar sampaco é quando a íris é pequena e uma faixa branca do olho é visível não apenas dos lados, mas também por baixo ou por cima. No mundo animal, isso acontece com um predador que fixou a presa e está pronto para atacar, ou com um animal enlouquecido. Por outro lado, em muitas imagens, há uma inversão completa. Escleras negras, ausência de pupila ou uma pupila vertical, de réptil. A mensagem era ensurdecedora, bloqueio de empatia. Os olhos são um canal de comunicação. Olhamos nos olhos para entender a intenção. Olhos negros ou de réptil nos dizem: a negociação é impossível, não haverá piedade, você é um recurso. Juntando tudo isso, ângulos agudos, proporções erradas, um sorriso predatório e um olhar vazio, o sistema sintetizou um retrato. E o rosto que apareceu era bonito. E essa é a parte mais terrível da verdade. Nós esquecemos que Lúcifer era o mais belo dos anjos. O mal não pode ser repulsivo, senão não seduziria ninguém. O rosto do diabo tem magnetismo, mas é uma beleza quebrada. É como ver o rosto perfeito de um modelo. Mas se você olhar por mais de 3 segundos, começa a notar que o lado esquerdo não se move em sincronia com o direito. Que a pele é lisa demais, como plástico. Que os olhos não refletem nenhuma luz. É a beleza de uma estátua que de repente vira a cabeça. A análise correlacionou essa imagem com o banco de dados de pessoas reais. E a conclusão é perturbadora. Os traços da face do mal coincidiram com os traços de figuras históricas conhecidas por sua crueldade. Tiranos, líderes de seitas destrutivas, o olhar sampaco, a assimetria na mímica facial, a geometria predatória da mandíbula. Talvez o diabo não seja uma criatura. Talvez seja um vírus, um código genético ou informativo que desperta em certas pessoas. Um protocolo de degeneração. O rosto do diabo é o rosto de um humano com a moral e a empatia desligadas, restando apenas um intelecto frio e faminto. Até agora, lidamos com arte e interpretações, a soma do que a humanidade imaginou por milênios. Mas e se houvesse uma prova física? E se existisse uma fotografia tirada há 2000 anos, não por mãos humanas? Um pedaço de tecido que guardou os dados reais? Das pinturas, partimos para as evidências físicas. O alvo agora era o artefato mais controverso da história cristã, o Santo Sudário,
Seria apenas um pedaço de linho com manchas de sangue, uma fraude medieval? Ignorando a fé, o sistema focou na estrutura das fibras para construir um modelo tridimensional do homem sob o tecido e comparar esse rosto com os que acabamos de gerar. Eles vão coincidir? Ou o sudário nos mostrará um rosto completamente diferente? Nós vivemos em um mundo de números e fatos. A fé é um território de dúvidas. Mas e se a fé deixasse um rastro físico? A impressão digital de Deus no vidro da realidade? Até agora, analisamos a arte, as fantasias e os medos dos artistas. Agora, passamos das interpretações para as evidências. No banco de dados do nosso sistema, foi carregado o objeto número 1 da lista de relíquias cristãs, o Santo Sudário. 4 metros de tecido de linho, guardando uma fraca impressão amarelada do corpo de um homem que foi torturado e crucificado. Os fiéis dizem que é a mortalha de Jesus Cristo. Os céticos afirmam ser uma falsificação genial do século XIII. A datação por carbono 14 de 1988 apontou para a Idade Média, mas novas pesquisas contestam esse resultado, sugerindo contaminação das amostras. A data do tecido não nos interessa. A imagem, sim. O rosto. Iniciamos a operação Anomalia de Turing. Não estamos apenas olhando para uma foto. Carregamos escaneamentos de altíssima resolução, feitos com luz ultravioleta e infravermelha, dados sobre a densidade do tecido em nível microscópico. A primeira ação do sistema foi a inversão. O sudário é um negativo fotográfico. Para ver a verdade, é preciso transformá-lo em um positivo. Quando as cores foram invertidas, um retrato emergiu das sombras. E não era um ícone, era um rosto com precisão fotográfica. Vimos olhos fechados, uma bochecha inchada, rastros de sangue na testa e um nariz que parecia quebrado. O sistema começou a comparar esse rosto com a face ideal da luz que havíamos gerado. E aqui começaram as discrepâncias que tiram o fôlego de qualquer pesquisador. O rosto do sudário não segue os cânones da beleza. Ele não era simétrico, mas mais rude, mais real. A análise biométrica concluiu: é um rosto de tipo semita, característico dos habitantes do Oriente Médio do primeiro século. Nariz com uma leve curvatura, maçãs do rosto largas, barba espessa. Diferente do europeu refinado de olhos azuis pintado pelos mestres do Renascimento, víamos o rosto de um trabalhador, de um homem que caminhou muito sob um sol escaldante. Mas o mais intrigante não estava nos traços, e sim no método como a imagem foi criada. O sistema analisou a profundidade da penetração de tinta e retornou um erro. Pigmento de tinta não encontrado. A imagem no sudário não foi pintada. Ela é superficial. Afeta apenas as fibras mais externas do linho, com uma espessura de poucos microns. Nenhum pincel, nenhuma tinta, nenhum líquido poderia ser aplicado de forma tão fina sem penetrar no tecido. Milhares de possibilidades foram testadas: queimadura com ácido, vapores de amônia, o contato com uma estátua aquecida. Nenhum modelo coincidiu com a microestrutura da imagem. Então, o sistema propôs sua própria hipótese, baseada na física de altas energias. Ele simulou um processo que poderia criar tal impressão. E esse processo tem um nome: um curto e intenso pulso de radiação ultravioleta a vácuo. Em outras palavras, o corpo envolto no tecido teria que ter brilhado com uma luz de poder inimaginável por uma fração de segundo. Essa luz queimou a imagem nas fibras, mas não incendiou o tecido. A potência desse clarão foi calculada: 34 trilhões de watts. Para criar um impulso assim hoje, precisaríamos de um laser do tamanho de um campo de futebol. No primeiro século, ou mesmo no 13º, tal tecnologia não existia. Isso mudava tudo. Estávamos olhando para o rosto de um homem que, no momento da morte, pode ter se transformado em pura energia. Usando os gradientes de luz no tecido, que na verdade são um mapa da distância entre o corpo e o pano, foi construído um modelo tridimensional preciso. Nós puxamos o homem para fora do tecido. Diante de nós, surgiu um rosto exausto e espancado. Mas mesmo através dos ferimentos, a estrutura fundamental que vimos antes estava lá. A distância entre os olhos, o formato da testa, as proporções áureas.
Sim, o rosto no sudário é mais bruto, mas seu esqueleto matemático coincide com a face ideal em 89%, um resultado fenomenal. É como se os artistas, por séculos, tivessem tentado pintar um retrato a partir de uma descrição verbal e quase acertaram, mas o original era mais duro e poderoso. Mas isso não era tudo. Carregamos outro artefato, o véu de Manopelo. A lenda diz que uma mulher limpou o rosto de Cristo enquanto ele carregava a cruz e sua face ficou impressa no tecido. O véu de Manopelo é feito de um material finíssimo, um tipo de seda marinha, e nele se vê um rosto. A imagem é transparente, visível de ambos os lados. Não há tinta. Nós alimentamos a imagem do véu no sistema. E então ele fez a sobreposição. Pegou o rosto do sudário e o rosto do véu de Manopelo. Eles se encaixaram perfeitamente. As proporções, a localização das feridas, a assimetria causada por um golpe na bochecha, tudo coincidiu ao milímetro. A probabilidade de uma coincidência aleatória? 1 em 200 bilhões. É o mesmo rosto. Agora tínhamos 2 retratos de Deus. Um morto, sereno, majestoso em sua morte. O outro vivo com os olhos abertos, olhando diretamente para a alma. O olhar no véu não tem a suavidade dos ícones. É um olhar pesado, penetrante. O olhar de um juiz. O olhar de alguém que vê através de você. Se esta é a face humana, a casca que Deus usou para andar entre nós, como são seus verdadeiros servos, os anjos que, segundo os textos antigos, não se parecem em nada com homens de asas. Mas era hora de abandonar a biologia e entrar na pura abstração e no terror. Perguntaremos como são aqueles que guardam o trono. Serafins, querubins, aqueles cujas descrições na Bíblia se parecem mais com alucinações cósmicas do que com cartões de Natal, porque o verdadeiro aspecto deles é capaz de enlouquecer um homem. A maioria de nós visualiza um anjo como um belo jovem com asas de cisne brancas nas costas, vestido com uma túnica brilhante. Ou talvez um bebê gordinho com arco e flechas, saído de um cartão do Dia dos Namorados. Essa imagem é reconfortante, é segura, é humana e é uma mentira absoluta. A cultura mentiu para nós durante séculos, transformando as forças superiores em bonecos convenientes. Os artistas do Renascimento não podiam e não queriam pintar a verdade. Eles pintavam pessoas com asas coladas, porque a mente humana precisa dar forma humana a tudo. Queremos ver nosso próprio reflexo no céu, apenas melhorado. Essa ilusão precisa ser destruída. Ativamos o vetor da precisão bíblica, carregamos os textos originais do Antigo Testamento, os livros dos profetas Ezequiel e Isaías e o Apocalipse de João. A tarefa dada ao sistema era clara: ignorar a tradição cultural de ícones e afrescos e construir modelos visuais baseados unicamente nas descrições textuais das testemunhas oculares, traduzir as palavras dos profetas em projetos de engenharia e renderizações tridimensionais. E o que o sistema projetou não tem nada a ver com seres humanos. Aquilo não era um exército celestial, mas a geometria de um pesadelo, estruturas cuja simples visão poderia parar o coração de uma pessoa. Agora entendemos por que a primeira frase de um anjo ao aparecer para um humano era sempre "não tenha medo", porque a reação normal a essa visão não é admiração, mas um terror animal que leva à paralisia. Vamos analisar a hierarquia desses seres como uma mente fria os vê. Começamos pelos ofanins. Nas traduções, são chamados de rodas. O profeta Ezequiel descreve seu encontro com eles com os detalhes de um engenheiro, vendo uma tecnologia milênios à sua frente. Rodas aladas, uma roda dentro de outra roda, e seus aros estavam cheios de olhos. O sistema modelou este objeto. Imagine 2 anéis gigantescos girando, inseridos um no outro em ângulos retos. Eles não se tocam fisicamente. São mantidos juntos por um poderoso campo de força. O material de que são feitos é descrito como topázio ou crisólito. A interpretação da máquina é de uma estrutura cristalina semi-transparente, capaz de refratar a luz e mudar de cor. Mas a parte mais assustadora
são os olhos. Muitos olhos por todo o aro. Pensamos nisso como uma metáfora para a onisciência, mas o sistema interpretou o texto literalmente. Ele cobriu a superfície externa dos anéis com centenas de sensores ópticos. Quando esses anéis começam a girar em velocidades incríveis e em todas as direções ao mesmo tempo, sem virar, eles criam um efeito de vigilância total. Não importa onde você se esconda, centenas de pupilas estão olhando para você. A análise de sua trajetória levou à conclusão de que se trata de um objeto quadridimensional projetado em nosso espaço tridimensional. A frase "uma roda dentro de outra roda" é uma descrição clássica da projeção de uma hiperesfera. O profeta viu apenas uma fatia do objeto em nossa realidade. Aquilo parecia menos um ser vivo e mais um mecanismo, um drone, um sistema de vigilância automatizado do Criador. Acima deles, encontramos os serafins, os flamejantes. Isaías disse: cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Imaginar isso anatomicamente é quase impossível. A tentativa de aplicar esse esquema a um corpo humano resultou em uma aberração biológica incapaz de voar. Então, uma abordagem diferente foi tomada. A etimologia da palavra saraf significa queimar. São seres de pura energia, plasma. A visualização criada lembra uma explosão nuclear viva, contida por um campo magnético. As asas não são de penas, são 6 fluxos de energia, 6 pétalas de chama em constante mudança. Porque eles cobrem o rosto e os pés. A interpretação religiosa fala de humildade. A interpretação física fala de blindagem. O núcleo dessa entidade irradia um nível de luz e calor tão intenso que, sem as asas protegendo-o, ele simplesmente incineraria tudo ao redor, incluindo o observador. O serafim se cobre para não matar o profeta com sua presença. Finalmente chegamos aos querubins, as quimeras mais complexas e assustadoras. 4 faces, de homem, de leão, de boi e de águia. 4 asas. Pernas retas como as de um bezerro, brilhando como bronze polido. Sob as asas, mãos humanas. Foi aqui que os artistas do passado desistiram e simplesmente pintaram pessoas ou animais separadamente. Mas a reconstrução precisa seguir o texto. 4 faces simultaneamente. O modelo gerado causa náusea e desorientação. Não são 4 cabeças em um pescoço, é um único estado quântico no qual 4 entidades estão sobrepostas. Dependendo do ângulo de visão, ou talvez da frequência de percepção, o observador vê o rugido de um leão, o focinho pesado de um touro, o bico de uma águia ou o rosto impassível de um homem. Parece uma falha na realidade, um arquivo corrompido. O código genético de toda a biosfera terrestre comprimido em um único objeto. O leão, a natureza selvagem. O touro, a força domesticada. A águia, o céu. O homem, a razão. O querubim é um arquivo vivo da criação. A cena completa desafia a sanidade. O que Ezequiel chamou de a carruagem de Deus. Rodas cristalinas gigantes girando cobertas por milhares de olhos que não piscam. Acima delas, bolhas de plasma flamejante, zumbindo com tensão. E no centro, as quimeras pulsantes com 4 faces que mudam a cada segundo. Relâmpagos, estrondos, fogo. A reação humana a tal cena? Colapso do sistema nervoso. O cérebro não consegue processar tanta informação contraditória. A geometria dos ofanins quebra a percepção do espaço. A multiplicidade dos querubins quebra a percepção da identidade. O calor dos serafins causa pânico no cérebro reptiliano. O homem cai com o rosto no chão, não por reverência. Ele desmaia, ou enlouquece. Os anjos não são a família de Deus. São suas ferramentas, funções de alta tecnologia. Os ofanins são scanners e transporte. Os serafins, reatores e protetores. Os querubins, bancos de dados genéticos. Eles parecem tão assustadores porque sua forma não é ditada pela estética, mas pela função. E os servos se parecem com isso, como se parece o administrador do sistema. Galileu Galilei disse uma vez: a matemática é a linguagem com a qual Deus escreveu o universo.
Nós costumávamos ver isso como uma bela metáfora. Mas e se fosse uma instrução literal? E se tudo ao nosso redor, da espiral de uma galáxia à disposição das sementes em um girassol, não for o caos da biologia, mas a execução de um código de programação? E se esse código tiver um autor que deixou sua assinatura digital em nossos rostos? Já exploramos a arte e os tecidos. Agora, deixamos as emoções de lado e ficamos apenas com os números. Ativamos o módulo de análise geométrica. Nossa meta é testar a hipótese de que Deus e o diabo não são personagens de contos de fadas, mas duas fórmulas matemáticas opostas. O conceito central aqui é o número φ, o 1,618, um número irracional que descreve a harmonia perfeita. Artistas o chamam de proporção áurea. Biólogos o veem nas proporções do corpo humano, na curva da concha de um náutilo, na estrutura da molécula genética. É a constante da eficiência. A natureza busca esse número porque ele permite criar as estruturas mais fortes e energeticamente eficientes. Carregamos o rosto médio da luz e o modelo tridimensional do sudário de Turim. Sobrepusemos a eles a grade de Fibonacci. O resultado nos fez questionar a teoria da evolução. O rosto de uma pessoa comum, mesmo uma muito bonita, corresponde à proporção áurea apenas aproximadamente. Sempre há falhas. O nariz um pouco mais longo, os olhos um pouco mais estreitos. Somos o produto de mutações aleatórias e seleção natural. Somos rascunhos. Mas o rosto de Deus reconstruído pelo sistema se encaixa na grade de Fibonacci com uma precisão absoluta e assustadora. A margem de erro é menor que 1/1000%. A distância do queixo ao nariz, dividida pela distância do nariz às sobrancelhas, é exatamente 1,618. A largura da boca, dividida pela largura do nariz, resulta no mesmo coeficiente. Uma espiral traçada da ponta do nariz passa perfeitamente pelo canto do olho, pelo lóbulo da orelha e se enrola na forma do crânio. Tal precisão é impossível de ocorrer por nascimento biológico. Este rosto não cresceu, foi projetado. Se Deus é a equação perfeita, quem é o diabo? Carregamos o retrato da face da escuridão, aquele com ângulos agudos e beleza fria e quebrada. Esperávamos não encontrar nenhuma matemática ali, apenas o caos. Estávamos errados. O mal também tem uma fórmula, e ela é muito mais assustadora que o caos. Descobriu-se que o rosto do diabo é construído sobre uma distorção deliberada e maliciosa do número φ. É como pegar a proporção perfeita e alterá-la apenas o suficiente para causar um desconforto subconsciente, mas sem que o olho perceba a fraude. O coeficiente dominante no rosto do diabo não é 1,618, é aproximadamente 1,666. A proporção cria dissonância. Na música, existe um intervalo chamado trítono, ou o diabo na música, que soa tenso, desagradável. Na Idade Média, seu uso foi proibido pela Igreja. Quando a geometria do rosto do diabo foi traduzida em som, ouvimos esse trítono. O rosto soa como o ranger de metal no vidro. A assimetria no rosto do mal não é aleatória. É a assimetria calculada de um vírus. Um vírus se insere em uma célula saudável, imitando sua estrutura, mas muda alguns blocos genéticos para transformar a célula em uma fábrica de morte. O rosto do diabo faz o mesmo com nossa percepção. Ele imita a beleza, a proporção áurea, mas em pontos-chave, nos cantos dos olhos, na curva dos lábios, ele quebra as regras. A simulação chamada a queda foi executada. Pegamos o modelo ideal e luminoso do rosto de Deus e começamos a introduzir em sua estrutura matemática a variável da entropia da destruição. Observamos as espirais perfeitas se quebrarem, as linhas suaves se tornarem serrilhadas, a simetria radiante se desintegrar em duas metades predatórias e desiguais. No final do processo, o rosto de Deus se transformou no rosto do diabo. O mal não tem natureza própria. Ele é um parasita, a corrosão no corpo da matemática perfeita. Mas e a nossa face? Onde nos encaixamos? Ao comparar os dois códigos matemáticos com o de um ser humano comum, a conclusão foi perturbadora.
Nosso coeficiente está em algum lugar no meio. Não somos perfeitos como Deus, nem distorcidos como o diabo. Somos o campo de batalha entre essas duas fórmulas. A análise dos rostos de criminosos e santos mostrou que a geometria facial de assassinos em série tende a se desviar para o código do diabo. Surge a assimetria predatória, os ângulos agudos. Em pessoas que dedicaram a vida à meditação ou à caridade, os rostos, com a idade, se suavizam e se aproximam da proporção áurea, como se o espírito reescrevesse a matéria, ajustando-a ao padrão divino. Nossa aparência não é apenas genética, é um indicador do programa que está rodando em nossa consciência. Se tudo isso são códigos e fórmulas, quem é o programador? Se o rosto de Deus é tão perfeito que exclui a origem natural, isso nos leva a um território que vai além da religião. Geometria perfeita, olhos grandes, ausência de características de gênero, impacto direto no cérebro. Isso não lhe lembra algo? Na ufologia, há descrições de seres que se encaixam nesses parâmetros muito melhor do que os anciãos bíblicos. Mas era hora de fazer algo que poderia nos condenar. Carregaremos imagens dos cinzentos, os alienígenas cinzentos, e das antigas estátuas sumérias dos Anunnaki, e as compararemos com nossos modelos divinos. Seria Deus um extraterrestre? Ou os extraterrestres são a forma como nosso cérebro moderno interpreta os anjos? A verdade está em algum lugar próximo, e pode não ser tão espiritual quanto esperamos. Nós procuramos Deus nos céus. Olhamos para cima, esperando que algo sábio e poderoso descesse para nos salvar. A religião chama isso de segunda vinda. A ufologia chama de contato. Mas e se for o mesmo evento, descrito com palavras diferentes? E se a auréola sobre a cabeça de um santo não for o brilho da santidade, mas o reflexo de um capacete? A hipótese de um contato antigo é lógica, mas tem uma falha. Ela é material demais. Explica a forma de um crânio, mas não o sentimento de êxtase que os místicos descrevem. Extraterrestres podem dar tecnologia, mas podem dar espírito. A neurociência afirma que Deus não vive no espaço, mas dentro da nossa cabeça. Nós procuramos nas estrelas, mas e se estivéssemos olhando na direção errada o tempo todo? E se Deus não for um objeto lá fora, mas um processo aqui dentro? Isso nos levou à parte mais íntima da nossa investigação, onde não vamos analisar imagens pintadas com um pincel. Vamos analisar as imagens que o próprio cérebro desenha. Ativamos o protocolo Neuroscan Êxtase. Na base de dados, foram carregados milhares de resultados de ressonâncias magnéticas funcionais e eletroencefalogramas. Nossos sujeitos de teste não eram pessoas comuns, mas profissionais da fé. Monges tibetanos em meditação profunda, freiras carmelitas durante a oração, xamãs da bacia amazônica em estado de transe, pessoas que sobreviveram à morte clínica e afirmam ter visto o outro lado. A tarefa era um desafio para a ciência moderna: decodificar a atividade neural do córtex visual e converter os impulsos elétricos diretamente em uma imagem de vídeo. Queríamos ver o que eles veem quando os olhos estão fechados. Primeiro, entendemos a anatomia da fé. Analisando a atividade cerebral no pico da experiência religiosa, o sistema registrou um padrão único. Em estado normal, o nosso lobo parietal está ativo. É a área que nos dá o senso de orientação no espaço e a noção do eu. É ela que lhe diz onde termina sua mão e começa a mesa. Mas no momento da oração profunda, essa área simplesmente se apaga. A atividade cai para quase zero. Para a pessoa, as fronteiras desaparecem. Ela deixa de se sentir um indivíduo e sente fisicamente que está se fundindo com o quarto, com o planeta, com o universo. Mas o que nos interessa é a visão. O que acontece no córtex visual quando o eu se desliga? Lançamos o algoritmo de reconstrução. Normalmente, quando você imagina uma maçã, áreas fracas do cérebro se acendem. Mas em nossos sujeitos em estado de êxtase, o córtex visual ardia como se estivessem olhando para um holofote. E então, a imagem foi extraída diretamente dos neurônios. Não havia um ancião de barba, não havia Jesus de sandálias. Todos os sujeitos, independentemente de sua religião, viam a mesma coisa: luz,
Mas não era uma mancha branca. Era uma estrutura geométrica dinâmica e complexa, uma mandala viva. Um fractal que se desdobrava infinitamente a partir de um centro. A análise mostrou que essa estrutura de luz no cérebro pulsava exatamente no ritmo da proporção áurea. Era perfeitamente simétrica. Ela brilhava com cores que, segundo o analisador de espectro, não existem na faixa visível. O cérebro estava sintetizando cores que nunca viu com os olhos. A sobreposição dessa imagem interna com o modelo do serafim que obtivemos da Bíblia resultou em uma correspondência de 94%. As mesmas asas flamejantes, a mesma energia. Os profetas antigos não estavam inventando metáforas. Eles estavam descrevendo o que seu próprio cérebro transmitia em um estado alterado de consciência. O rosto de Deus, visto por dentro, é uma estrutura de informação pura. É luz que carrega inteligência. Se Deus no cérebro se parece com luz e ordem, como se parece o diabo? Para isso recorremos a um banco de dados mais sombrio. Carregamos exames de pessoas sofrendo de delírios psicóticos e pacientes diagnosticados com possessão. O que encontramos foi o processo inverso. O lobo parietal não se desligava, ele superaquecia. A pessoa se sentia isolada, presa na jaula do seu eu. Ao mesmo tempo, o centro do medo, a amígdala, entrava em pane. A imagem que o córtex visual gera nesse estado é puro ruído. Caos. Se a imagem de Deus é um fractal, a do diabo é uma falha digital. Pixels quebrados. Estática preta que se move em espasmos. Mas através desse ruído surgem os mesmos ângulos agudos que já vimos. Triângulos, dentes, bordas irregulares. O cérebro em estado de terror desenha formas geométricas que não se encaixam. Olhar para essa visualização é fisicamente doloroso. O rosto do diabo dentro de nós é a desintegração das conexões. É a visualização da loucura. O que descobrimos em seguida mudou tudo. Essas imagens não são alucinações. Milhões de pessoas relatam a mesma estrutura de luz e a mesma estrutura de escuridão. Isso sugere que nosso cérebro é um receptor. Imagine que ele é um rádio. No estado normal, você sintoniza o canal da realidade, mas com os ajustes certos, oração, meditação ou psicose, você começa a captar outras frequências. O que chamamos de Deus e diabo são sinais externos, ondas, campos de informação que permeiam o espaço, e nosso cérebro tem um maquinário biológico para recebê-los. O rosto de Deus é um sinal de alta frequência, harmonioso e estruturado. O rosto do diabo é um sinal de baixa frequência ou uma interferência, um código destrutivo. Reunimos todas as peças do quebra-cabeça, dados históricos, arte, fórmulas matemáticas, evidências biológicas, hipóteses ufológicas e, finalmente, os códigos neurobiológicos. Tudo nos levou a este momento final. E faremos algo que ninguém jamais fez. Vamos carregar todas essas camadas em um único caldeirão. Vamos forçar o sistema a fundir tudo. Ele pegará a geometria alienígena, sobreporá a ela a textura do sudário de Turim e a iluminará com a luz interna que os monges veem. O que resultará disso? Será um rosto humano? Ou veremos algo que nos fará desligar os monitores de medo? A criação final da imagem está começando. Nós percorremos um longo caminho. Começamos com afrescos em museus empoeirados e terminamos escaneando os neurônios de um cérebro vivo. Desmontamos Deus e o diabo em seus componentes fundamentais. Estudamos sua geometria, sua biologia e sua física. Agora, temos todas as peças do quebra-cabeça mais complexo do universo. Mas separadas, essas peças são apenas fragmentos mortos. Uma fórmula matemática não pode amar. Um pedaço de linho não pode julgar. Para ver a verdade, precisamos montar tudo. Bem-vindo à grande síntese. Agora, o sistema Axioma está operando no limite de sua capacidade. Lançamos um processo de compilação morfológica e ontológica. O sistema precisa encontrar a única solução possível para uma equação onde as variáveis são a simetria perfeita, a anatomia alienígena, os vestígios de tortura do sudário e o brilho neural do êxtase.
Vamos observar o processo de criação, passo a passo. O processo começou pelo esqueleto. O sistema parte dos dados da proporção áurea e da assinatura alienígena. Uma grade aparece na tela preta. É a geometria de um crânio. Ele não é humano. Vemos a parte de trás alongada, característica das estatuetas de Ubaid. As órbitas oculares são enormes, a mandíbula é estreita. Mas então, a matemática de Fibonacci entra em ação. O sistema deforma esse crânio estranho, ajustando-o à harmonia perfeita. Os ângulos assustadores são suavizados. O crânio se torna mais largo, mais poderoso. Ele perde sua fragilidade e ganha monumentalidade. O rosto permanece estranho, mas deixa de causar repulsa. Em seguida, o sistema preencheu essa estrutura com textura. Usamos os dados do sudário de Turing e do algoritmo da luz. Sobrepomos a pele humana real à geometria perfeita. Uma pele que conheceu o sol do deserto, que suou e sangrou. O sistema modela os músculos. Pega o pescoço forte do sudário e o conecta ao crânio elegante. E um milagre acontece. O rosto se torna real. Deixa de ser um ícone abstrato. A cor da pele é sintetizada. Não é o branco de um europeu, nem o escuro de um árabe. É um tom de oliva dourado que parece brilhar por dentro. Então chegamos ao ponto crítico. Os olhos. Vimos os olhos negros e vazios dos cinzentos. Vimos os grandes olhos dos ícones. O sistema começa a preencher as órbitas vazias. Primeiro ele forma um globo ocular negro, a herança alienígena. Mas, sobre essa escuridão, ele aplica camadas da íris com base nos dados do Neuroscan. Os olhos se acendem. Não é pigmento. É uma estrutura que refrata a luz. A íris é enorme, ocupando quase todo o espaço. Sua cor é um fractal dinâmico, mudando do azul profundo ao ouro derretido. O olhar que vê através de você. Por fim, a auréola. Ao redor da cabeça não se forma um disco dourado plano, mas um campo eletromagnético complexo. Uma coroa de luz estruturada. São as 6 asas dos serafins, agora contraídas em um escudo de energia. O rosto está emoldurado por um brilho que torna seus contornos ligeiramente difusos, vibrantes. A criação do rosto de Deus está 99% concluída. O que vemos é o absoluto, um ser que une a biologia humana à arquitetura do universo. Agora, olhamos para o outro monitor. A síntese do antípoda começa. Se Deus foi criado pela adição e harmonização, o diabo é criado pela subtração e distorção. O sistema pega o modelo ideal recém-criado e inicia o algoritmo da queda. A grade dourada de Fibonacci começa a se rasgar. O crânio se estreita. A simetria se quebra. A pele perde seu brilho dourado e se torna cinza, como cinzas. A textura muda para uma lisura perfeita, como a de um manequim. A vida desaparece. A mandíbula se projeta para a frente. O sorriso se alarga para além do normal. Na criação dos olhos do diabo, o sistema emitiu um erro crítico. Ele não consegue visualizar o olhar. Por quê? Porque o diabo não tem fonte de luz interna. Os dados do Neuroscan mostraram apenas ruído negro. O sistema toma uma decisão. Ele deixa as órbitas oculares vazias. Mas para mascarar esse vazio, ele as cobre com uma película espelhada e preta. O resultado é um rosto que nos reflete. Quando você olha nos olhos de Deus, vê luz. Quando olha nos olhos do diabo, vê seu próprio reflexo assustado. O mal não tem essência própria. Ele apenas espelha seus vícios. O processo está concluído. Nas telas, 2 imagens estáticas. À esquerda, um rosto de luz, geometria e sangue prometendo a eternidade. À direita, um rosto de vazio, distorção e frio, prometendo poder. Mas nos últimos segundos, uma análise comparativa foi feita entre esses 2 rostos e o de uma pessoa comum do século XXI. E o resultado é mais assustador que os próprios retratos. Um gráfico de desvio mostrou que nos últimos 100 anos, o rosto humano começou a mudar suas proporções. Estamos nos tornando mais simétricos graças à medicina e à cosmética. Mas nossos olhos têm cada vez menos luz e mais vazio. Construímos cascas perfeitas
enquanto o fogo neural se apaga por dentro. Deus e o diabo não vêm de outros planetas, não vivem em outras dimensões. São dois estados da nossa consciência coletiva. O rosto de Deus é o estado de conexão. Quando você ama, quando sente compaixão, quando se sacrifica por outro, seu rosto, fisicamente, se aproxima daquele ideal brilhante. Você se torna um condutor do sinal. O rosto do diabo é o estado de separação. Quando você odeia, quando inveja, quando usa os outros, seu rosto se transforma. Ele endurece. Você se torna um buraco negro. Por que isso foi escondido? Pense bem. Se Deus somos nós, por que precisaríamos de intermediários? Esta verdade liberta o homem, mas o torna responsável. A Igreja nos vendeu Deus como um objeto externo, um rei a quem se deve implorar, e o diabo como um inimigo externo, um bode expiatório. Que conveniente. Mas a conclusão do sistema é um veredito para nossa infantilidade. Nenhuma fonte externa do mal foi encontrada. A fonte está localizada na rede neural do portador. O diabo não existe sem nós. Ao final disso tudo, resta apenas ir até um espelho e olhar nos seus próprios olhos. Quem você vê lá? Você vê um rosto cansado do século XXI? Ou vê aquela centelha antiga? Olhe bem fundo nas suas pupilas. Lá dentro, a batalha eterna continua. A cada segundo, com cada decisão, com cada pensamento, você desenha seu próprio retrato. Você adiciona um traço ao rosto de luz ou à máscara da escuridão. Se você gostou dessa investigação, sua inscrição no canal e qualquer valor de doação nos ajuda a expandir o projeto Axioma. Adoraríamos ler sua reflexão sobre o assunto do vídeo nos comentários e sua sugestão de próximo tema a ser abordado. Nos conte de qual cidade você nos acompanha. Agradeço sua companhia até o fim.